Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal EBD em Ação para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos no segundo trimestre de 2022, tratando deste assunto, os valores do Reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 2, datada do dia 10 de abril de 2022, cujo título é Sal da Terra, Luz do Mundo. E o texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. E a verdade prática, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, já peço aqui para você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ajuda a divulgar ele, mande para um amigo informações que temos um canal tratando da Escola Bíblica Dominical, que também, como os demais, ajudam a esclarecer pontos para os nossos alunos e nossos professores. Dê um likezinho no nosso vídeo e então ative o sininho para que você possa receber vídeos novos assim que você for inscrito no nosso canal. E a lição de hoje, Jesus está falando de dois elementos conhecidos de todas as pessoas, o sal e a luz. E através desses dois elementos, ele dá lições extraordinárias, tomando o exemplo do sal e tomando o exemplo da luz para a vida cristã, para a vida individual, para a vida da igreja, a eclésia, como deve se comportar a partir desses dois elementos. Ele está falando do Sermão do Monte e dentro deste seu sermão, diversas coisas ele traz como exemplos, como modelos, como lições para a vida cristã. E dentre elas o sal. E é o que nós vamos ver já aqui no primeiro ponto, já aqui no primeiro tópico da lição, o sal tempera e conserva. E antes de falarmos desse tempero e do conservante que é o sal, há uma definição de sal na Bíblia, que às vezes a Bíblia traz o sal como o tempero, ele é apresentado como tempero para dar sabor à comida. O sal no tempero adequado traz um sabor gostoso para a comida. E depois como substâncias fertilizantes para a terra arável. O sal também, na Bíblia, ele é assim, ele se torna algo que é um fertilizante. As pessoas podem, então, adubar a sua terra para que o fruto, a semente, produza com eficácia a partir do adubo, que é o sal. E também como substâncias que conservam os alimentos da deteriorização. O sal ele conserva isso, ele preserva a carne, preserva alimentos que precisam de sal para que esses alimentos não pereçam através da sua putrefação. E também como sabedoria e graça no discurso. O sal ele é um exemplo da sabedoria e é um exemplo da graça. Assim como as pessoas vão discursar, se não tiver um conhecimento de causa daquilo que estão falando e graça para expressar, para que as pessoas ouçam o seu discurso, vai ser um discurso que as pessoas não darão importância. Então o sal também ele é trazido nesse aspecto aqui. Agora, nesse primeiro tópico, o segundo ponto fala a importância do sal. A importância do sal como sabor. Aí sim ele vai trazer uns pormenores de que o sal, ele temperando uma comida, a comida terá o seu sabor. Ela não pode ser pouco sal, que fica sem o sabor, insosso, e não pode ser muito sal, não pode salgá-la, que também o sabor é perdido e aparece mais o sabor do sal. Então deve ser um tempero. E a vida do crente ela é assim, ela tem que ter um tempero. A vida cristã tem que ter um equilíbrio. E a Bíblia ela até adverte, não seja demasiadamente santo para que você não morra na sua santidade. E nem seja demasiadamente ímpio para não morrer antes do tempo. Então são questões que a própria Bíblia está trazendo para a gente perceber que o equilíbrio é a melhor coisa. Pode observar que o Provérbios, no capítulo 31, chamados Provérbios de Agur, ele diz assim, não te peço nem a riqueza e nem a pobreza, porque enriquecendo-me possa ser que eu esqueça de ti. E empobrecendo-me,
possa ser que venha roubar, mas me mantenha da porção de cada dia. Está falando do equilíbrio, está falando do sabor, está falando do tempero, cristão temperado. Então, esse aspecto ele é a partir do sal, nesse primeiro ponto, como sabor, a importância do sal como sabor. E uma outra questão que nós também deveríamos dizer aqui, que a igreja ela tem o sabor da vida. A igreja em si sabe viver. Quem sabe viver a vida é a igreja, não é o mundo que goza de tudo que são das depravações, da devassidão moral e imoral. Mas a igreja que sabe viver a vida agradecendo a Deus. E agora, a igreja que tem um sabor, que tem um sal, nós como sal, e somos felizes por isso, essa alegria, esse reflexo que está na igreja, respinga no mundo também. Então, se o mundo, eles têm ainda um pouquinho de alegria naquilo que fazem, é por causa do respingo que respingou deles a partir da igreja. Se o mundo ainda regoza, como disse lá a parábola do homem, a alma come, folga, e Jesus disse, louco, se esta noite pedirem a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então, quer dizer, ele estava folgando, ele estava regozijando, estava gozando a vida, achando que aquele de fato era o gozo da vida. E o mundo da atualidade faz assim. As pessoas gozam a vida, brincam e se divertem, vão para as farras, porque o respingo que está na igreja, aliás, o respingo que estão neles é a felicidade da igreja, é a luz. Eu vou dar um exemplo para você entender melhor. Quando você está num ambiente como este, numa sala, e tudo está escuro, inclusive lá fora, e que você acende a luz da sala, através das janelas, o reflexo da luz chega no corredor. E as pessoas podem andar no corredor sem que ali haja uma luz. Somente pelo reflexo da janela, já clareia um pouquinho e eles podem enxergar o caminho. Assim também é o mundo. O sal está na igreja. A igreja tem um sabor de viver. Mas esse pouquinho que resplandece no mundo lá, eles vivem, por mais que seja errado, sem a luz, mas vivendo sobre a sombra da alegria e do sabor que a igreja tem. Até que a igreja seja tirada e esse mundo então vai apodrecer, não terá mais o sabor, não terá mais o conservante. Agora o outro aspecto do sal, a outra função do sal é de preservar. Então o mundo ainda não foi destruído porque a igreja está nele, preservando. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Paulo, quando ele diz dos últimos dias para Timóteo, disse, olha Timóteo, os últimos dias estão vivendo, como que está a situação do mundo? É injustiça social, homens irreconciliáveis, homens sem afeto natural. Então é a situação do mundo, não apodreceu por causa da igreja. Só há um que resiste à manifestação do anticristo, até que do meio seja tirado. É a igreja. A igreja preserva ainda que o mundo seja totalmente destruído a sua moral, porque ele está apodrecendo moralmente e espiritualmente. Então o que preserva isso é a igreja. Então a igreja é um conservante sobre este mundo perverso. E o terceiro ponto do primeiro tópico é o cristão como sal. E a lição diz assim, nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do evangelho em sua vida. Então, o cristão como sal, as pessoas devem sentir vontade de estar com a gente, porque o cristão é diferente. As pessoas olham para nós, tem o sabor da vida, tem o sabor de viver, de agradecer. As atitudes são diferentes, como diz a lição aqui. O cristão deve expressar os valores morais do reino. Nossos valores morais é diferente dos imorais do mundo. A piedade cristã é diferente da impiedade mundana. É o contraponto. Então é o sal mesmo que choca. É o sal que vai fazer a diferença. Então o cristão deve ser esse tipo de sal para expressar os valores morais e espirituais do evangelho. As pessoas devem perceber que somos diferentes porque o evangelho habita em nossa vida, porque somos cristãos de verdade. As pessoas devem olhar para a nossa vida e perceber isso. Há uma diferença nos cristãos, na sua vida, na sua prática, nas suas obras, das que o mundo oferece. As pessoas mundanas pensam diferente em relação à salvação, a casamento, à vida cristã. As pessoas do mundo têm um conceito diferente quanto a aborto, quanto a noivado, quanto a namoro, quanto a ética.
a padrões morais, aos pecados. Então, esta é a diferença do ímpio para com o justo, o sabor, o sal. O cristão é sal. Onde ele está, ele conserva o que está ao seu lado. Onde ele está, ele tem uma diferença. A pessoa sente o sabor diferente da vida cristã. E no segundo tópico da lição, já vem a luz como exemplos e elementos e lições para a vida cristã. A luz ilumina lugares em trevas. Então, lógico que a lâmpada, no dia da noite, ela resplandece todo o local, deixa claro e a dificuldade da escuridão, da visão. Agora, na Bíblia, a luz tem um conceito físico e o conceito metafórico. Às vezes a Bíblia vai dizer, de fato, da luz, da lâmpada, da iluminação física, como a metáfora. A luz para o entendimento, a iluminação do pensamento, do entendimento, da sabedoria, do conhecimento. Então, metaforicamente falando. E idem para outras questões, porque a Bíblia ela mostra a luz aplicada metaforicamente a Deus, Deus como luz, conforme os registros de Salmo 104:2, e também a Jesus. Eu sou a luz do mundo, mas não no sentido de iluminar fisicamente. A Jesus é a luz do mundo no sentido de dar um norte para os que estão perdidos, estão cegos. Cego metaforicamente, enxergando com a visão física, mas o entendimento espiritual cego. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esta é a cegueira espiritual. E também para a palavra de Deus. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela não é uma lâmpada física, e nem uma luz física, mas no sentido metafórico da palavra. Quer dizer, ela é quem vai dar o norte das nossas decisões, das nossas questões éticas, das nossas questões morais, que a Bíblia vai dizer. E o discípulo de Cristo também é chamado de luz. Vós sois a luz do mundo. E é nesse aspecto que o Sermão do Monte ele vai se destacar. Porque se nós somos luz do mundo, devemos brilhar. Se nós somos luz do mundo, as pessoas devem ser iluminadas pelo nosso pensamento, pelo nosso entendimento. Devemos influenciar e não ser influenciado. A luz, onde ela chega, ela dissipa as trevas. Onde o cristão chega, ele tem que dissipar as trevas da vida das pessoas. E as pessoas devem perceber essa luz e desejar estar debaixo da luz divina que habita em cada cristão. Quando Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo, ele está afirmando que cada cristão de fato é a luz desse mundo, deve brilhar. Então o cristão como luz do mundo é o destaque, meu irmão. Não adianta a gente ser agente secreto que não está brilhando. Está na nossa empresa, na nossa firma, na faculdade, em qualquer outros lugares, e as pessoas não descobrirem, não verem nenhum resquício da cristandade, do evangelho na nossa vida. Aí não é um evangelho compensador, não compensa ser um cristão assim. Mas quando as pessoas, sem que digamos nada, perguntam, você é um cristão? Eu percebi que era cristão pela forma que age, pela forma que anda, pelas atitudes, pelas palavras. Então, de fato, aí nós estamos brilhando como a luz. Então, ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. E essas boas obras devem ser produzidas em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde quer que seja. O cristão, as boas obras são diferentes. Ele trabalha com justiça, se é no horário, a carga horária que é exigida, que o patrão paga, deve ser cumprida. Ele não deve arranjar atestados para ficar em casa de tranquilidade. Não. Ele sim deve trabalhar com justiça. Observe que José, ele era um escravo e o escravo não tinha salários, FGTS, carteira assinada, direitos e deveres feriados, não tinha nada. Ele tinha que trabalhar até se esgotasse completamente. E mesmo assim ele trabalhava bem, trabalhava muito bem e ainda não reclamava. Então ele dava entender para as pessoas que ele era uma luz de tal forma que se destacou entre os demais. Se tornou chefe dos escravos, teve a confiança do seu patrão por causa do destaque dele como a luz. O cristão deve ser essa luz. Essas obras que o cristão pratica devem ser caracterizadas pelos atos de amor e de fé. Tudo que nós vamos fazer tem que ser o amor e a fé e a confiança para que as pessoas percebam que somos diferentes. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz.
e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. O apóstolo Paulo, quando ele começa a ensinar os irmãos de Colossos sobre a ética cristã que está na alma de cada cristão, e que essa ética deve ser praticada com equidade, com cuidado e com as obras boas através do Espírito de Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus, às bem-aventuranças, ele diz assim, o cristão ele deve brilhar neste mundo como astros. Para quê? Para que brilhais neste mundo como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. O cristão deve brilhar no meio dessa geração. Não só na igreja. Tem pessoas que é cristão na igreja, ele louva, canta, testemunha, prega e ora, mas no trabalho ele é quieto, ninguém sabe. Ele até se mistura com os demais. Na faculdade e os lugares da sociedade, ninguém nem sabe. E o texto diz que nós devemos brilhar como astros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Como que o astro brilha no mundo? O sol, quando ele nasce, ele ilumina todo o planeta. E até o calor aquece. A lua, quando nasce no meio da noite, ela clareia bastante a noite. Então, esses são astros. E no meio dessa geração corrompida pelo pecado, pela perversão, corrompida imoralmente, corrompida pelos vícios, pela corrupção, pela degradação moral que a sociedade hoje vive, o cristão deve permanecer diferente. As práticas diferentes, casamentos diferentes, os pensamentos diferentes, atitudes, tarefas, afazeres, todas as demandas que envolvem o cristão, elas devem ser diferentes e notadas. As pessoas devem notar que os astros são notados, ou você não percebe o sol. Os astros são notados, ou você não percebe a lua. Então os cristãos devem ser notados pelas suas boas obras, pelas suas atitudes. E quando assim o fazemos, o nome de Deus é glorificado, porque nós brilhamos como astros para que o nome de Deus seja glorificado. E o terceiro ponto do segundo tópico, a luz em lugares de trevas, né? Como disse o texto. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz no mundo. Se nós passamos pelo novo nascimento, somos pessoas diferentes, as pessoas devem perceber isso. Devem olhar como que eram as suas atitudes antes e como estão sendo elas agora. Qual era a tua postura no mundo antes e como é a tua postura no mundo agora? Tem que ser diferente. A luz tem que brilhar. Não é a mesma coisa. Não só as mesmas palavras, as mesmas amizades, os mesmos ambientes, são diferentes. As pessoas têm que mudar, a regeneração é nascer de novo. E o texto ainda diz assim, o cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela sua própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. O que faz o cristão ser diferente dos demais? O que faz o cristão ser um cristão justo, um cristão honesto, que brilha, que tenha coragem, que proclame o nome de Cristo, que é capaz de combater o mal, a maldade, o pecado, os pensamentos contrários? É o Espírito de Deus. Ele é quem nos capacita a sermos cristãos melhores. O Espírito de Deus, quem através da sua regeneração ajuda-nos cada vez mais estarmos em ambientes que às vezes são desfavoráveis, mas não se contaminar com aquele ambiente. Os antigos até ilustravam dizendo que os cristãos devem ser como a garça no meio de um lamaçal. Ela está ali no meio daquele lamaçal, naquele ambiente, mas não se contamina com a lama daquele lamaçal. E assim também é o cristão. Nós estamos vivendo nesse mundo que é corrupto, como disse Paulo, uma geração corrompida e perversa, mas que não nos contaminamos com a perversão da geração, nem com a corrupção imoral desta geração. Ele está nesse ambiente, estamos no mundo, mas não somos do mundo, não nos contaminamos, mas somos diferentes. E as pessoas olham e percebem que nós somos diferentes, através do brilho do Espírito de Deus, que ele nos ajuda à prática de boas obras. E agora, no terceiro tópico, discípulos que influenciam, sendo sal. E o texto ele tem uma ilustração bastante adequada, quando ele diz assim, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Você pega um punhado de sal, coloca no arroz, não vai aparecer o sal ali. Vai aparecer o sabor dele, porque ele trabalha de uma maneira oculta e silenciosa. Quando você põe o sal numa limonada, não vai aparecer, você não vai encontrar
pedras de sal, vai se dissolver, mas o sabor vai estar presente ali naquele ambiente. Então vejam, quando você põe o sal em um caldo, você não vai encontrar pedras de sal neste caldo. Você vai perceber o sabor do sal, porque o sal vai se dissolver no meio daquele caldo. Ele trabalha de uma maneira silenciosa e oculta. Assim também é o cristão como sal. Qual que é onde que trabalha o sal na nossa vida? Primeiro trabalha no espírito, onde ninguém vê. O espírito é transformado, é regenerado, a idolatria é tirada, a incredulidade é varrida para fora. O indivíduo passa a crer em Deus através do Espírito, adorar, a louvar a partir do Espírito. Depois a própria alma do indivíduo é trabalhada, melhorada. O sal vai fazendo efeito, vai tirando da vida dele o ódio, o rancor, a tristeza, a dor, a raiva, a mágoa, vai sendo limpa da alma humana. E o sal, o cristão como sal, tendo a sua alma trabalhada sem que as pessoas percebam, sem que tiram isso e põem no laboratório. E posteriormente o nosso corpo deve seguir este exemplo de santidade, de melhora, porque o sal ele trabalha interiormente. Então a santificação, ela começa no espírito, na alma e do corpo. Não é o contrário disso. As pessoas querem fazer o inverso, querem primeiro que as pessoas se santifiquem no corpo, sendo que a alma precisa ser melhorada, santificada. O espírito, sendo que o espírito precisa ser religado à coinonia, ao entendimento, ele tem a fé e busca a Deus a partir daí. Então o sal ele tem um papel interior. Quando nós de fato acreditamos naquilo que pregamos e praticamos, quando nós lemos e tentamos ensinar as pessoas, mas primeiro praticamos, fazemos aquilo que temos certeza, então o sal está surtindo o seu efeito de uma forma silenciosa e oculta na nossa vida. E sendo luz, sendo luz, a luz não tem como esconder, a pessoa deve brilhar. Como luz, o cristão deve brilhar, primeiramente, na família. Não é só na igreja que devemos ser cristãos e chegamos em casa, não temos atitude de cristão com os filhos, com a esposa, com o vizinho. Não, nós precisamos de fato ter uma vida cristã brilhando em casa, que as pessoas olhem e digam, ali está meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, que são homens de Deus, vivem aqui em casa a verdade da luz divina. E também na escola, na universidade, no trabalho ou em qualquer lugar da sociedade, as pessoas devem ter um destaque. Então, assim como nós devemos ter o papel diferente na igreja, também na família e também na faculdade, no trabalho ou na sociedade. Nós não somos cristãos só na igreja. O nosso culto começa em casa. A nossa vida de louvor, de adoração, de serviço a Deus, ela é em todo lugar. Porque aonde nós estivermos está a nossa personalidade. E o Espírito de Deus trabalha mudando a nossa personalidade, melhorando a nossa personalidade, temperando ela, transformando a nossa alma. E nós vamos com a nossa alma e nosso espírito para qualquer lugar na sociedade que nós estivermos em movimento. E aonde estivermos em movimento, a nossa atitude deve ser a mesma em qualquer ambiente, seja na igreja ou fora dela. O testemunho é esse. A luz brilha não somente num dos locais do ambiente da sala, mas em toda a casa, e aonde houver escuridão, que você leva a luz, ali a luz dissipa as trevas e as pessoas percebem que há um facho de luz ali em meio à escuridão. Assim deve ser a vida cristã, nós sendo luz do mundo. E o terceiro ponto do terceiro tópico é a influência cristã. Qual é a influência que nós temos na nossa escola, na nossa faculdade? O cristão deve ter influência e não ser influenciado. Quantos cristãos que são influenciados na faculdade por ideologias de gênero e tantas outras questões? Há cristãos hoje que, por não se posicionar ou não entender o assunto ou não ter condições de influenciar as pessoas, ele então é influenciado e vai defender aborto, defende o homossexualismo e tantas outras questões que a Bíblia condena. Nós não devemos ter essa defesa ou comungar com ele, amá-los como deve ser amado, mas discordar como a Bíblia discorda. Então nós devemos influenciar as pessoas. E quando eu digo de influenciar as pessoas, não é o confronto, não é através da raiva,
da discórdia, não, mas influenciar as pessoas com o nosso modo de viver, vivendo de uma maneira digna, de uma maneira justa, de uma maneira equilibrada, convicta. Porque a nossa convicção naquilo que cremos, naquilo que falamos, naquilo que pregamos, levará as pessoas a ter uma certeza sobre as coisas incertas que pairam sobre a sua cabeça. O cristão deve influenciar com o seu modo de pensar, com a sabedoria que lhe é de dizer as coisas erradas, reprová-las através da luz da Bíblia. Aí nós influenciaremos as pessoas para aquilo que é bom. O cristão deve influenciar quando ele reprova, quando ele não aceita, quando ele não se torna um viciado, quando ele sabe que aquelas coisas, além de fazer mal para o seu corpo, ela também faz mal para a sua alma, faz mal para o seu bolso. Ele faz uma defesa consistente da sua fé, não somente pela ótica da Bíblia, mas simplesmente pela ótica humana, pela lógica, e as pessoas então serão convencidas através de uma atitude temperada, de uma atitude equilibrada. Veja a situação de Davi, quando ele chega na caverna de Adulão, que tem quase 600 mil homens que são párias da sociedade, que eram marginais de alta periculosidade, procurado pela sociedade para ser eliminado do meio delas. E então Davi chega nesta caverna de Adulão e, em vez de ser influenciado com a maldade daqueles homens, ele influencia aqueles homens com a bondade do seu coração, levando eles a terem diretrizes, a terem esperança, a ter um modo, uma postura diferente. Quando eles mandam Davi matar Saul, e Davi os convence de não fazê-lo, porque ele é um ungido do Senhor. Então, Davi teve influência direta sobre a vida daqueles homens, e com isso a vida deles tiveram uma mudança de tal forma que aqueles homens que eram desprezados da sociedade, perseguidos e para estarem fora delas, quando Davi veio ao reino, esses homens se tornaram os valentes de Davi, e vieram com ele também, agora pessoas totalmente transformadas e reintegradas à sociedade. Assim deve ser a vida cristã. Os cristãos devem, através do seu modo de pensar, seu modo de agir, da sua inteligência, da sua sabedoria, da sua fé, das suas convicções, influenciar as pessoas para que venham para o Evangelho, para que tenham a luz do mundo, para que tenham o seu entendimento melhorado, para que saibam discernir a mentira da verdade, do bem e do mal, das coisas que são reprovadas por Deus e das coisas que Deus ordena que façamos. As pessoas devem ser influenciadas pela tua vida, pela tua fé, pelo teu modo de agir, mesmo calado, mas eles vão perceber a tua diferença. Quando a roda dos escarnecedores estiverem falando coisas, nós estamos distantes. Quando os homens estiverem maquinando mal, nós estamos distantes, estamos reprovando, somos justos, somos honestos com o serviço de alguém, com o trabalho de alguém pela qual prestamos os nossos serviços. Nós então agimos com equidade, com inteligência, com honestidade, para que as pessoas percebam a diferença que há em nós através do Espírito de Deus que habita na nossa vida. Portanto, aí já estamos encaminhando para o final. Como eu disse aqui a conclusão, neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover a verdadeira mudança. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, quando praticamos boas obras, boas atitudes, quando somos bondosos, misericordiosos, praticamos o que é certo, reprovamos as coisas erradas, aí as pessoas perceberão através disso que o nome do Senhor está na nossa vida. Saberão a quem nós servimos. E o nome do Senhor será glorificado por isso, como diz o texto aqui da lição. Para que vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai. Porque, irmãos, o maior milagre é o milagre da salvação. É o milagre da transformação. Não existe uma ciência que as pessoas entram naquele laboratório e entrem pecadores e saiam pecadores. Entrem pessoas viciadas e saiam pessoas sem o vício. Entre pessoas com pensamentos maus e saiam com pensamentos bons. Não existe esse laboratório. Quem faz isso é o Espírito de Deus, que entra na vida das pessoas e começa, como o sal, a trabalhar na alma, no espírito, e as pessoas, então, que têm esse trabalho oculto, depois é refletido através das suas obras. E somente Deus pode fazer essa mudança. A regeneração
é uma obra do Espírito Santo de Deus. A santificação é através do Espírito de Deus, só Ele. E como diz o texto da Bíblia, nós temos o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber. E se eles não podem, não conseguem ser transformados. Mas quando olham para a nossa vida e veem a transformação, levam o nome de Deus a ser glorificado. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você tenha uma boa aula e a cada dia o Espírito de Deus fala ao seu coração.